Wilker, levando em conta que o GSB e o pavão tem praticamente o mesmo valor, qual você acha que compensa? Você não acha que compensa criar pavão ao invés de criar GSB? Cara, vai da pesquisa que você fizer com relação à venda. Você sempre tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? Procurar com outros criadores ou ver vídeos, né? Para você saber se a venda de pavão, para que público você vai atender, né? Eu acho que é viável qualquer tipo de trabalho que você se propõe a fazer bem, né? Se você quiser criar pavão, você acha que vai virar mais pavão? Sim, mas aí no caso você está pedindo minha opinião, né? Cara, eu não crio pavão porque eu acho que precisa de mais espaço. Eu não tenho tanto espaço assim. Aqui é uma chácara, né? Então eu acho mais viável criar o GSB, né? Do que o pavão. O preço não é bem assim, tá? Não é muito parecido. Depende a coloração do pavão, né? Tem alguns pavões, os mais simples, que é o azul, né? É um pouco mais barato do que os demais. Os outros tem alguns pavões que são realmente caros. O pavão azul, que eu acho que é o mais comum, ele tem mais ou menos o preço assim do GSB, tá? Mais ou menos ali, compatível, próximo, né? Realmente. Mas assim, eu vou falar de mim, tá? Eu recebo algumas perguntas se eu crio pavão, se eu tenho pavão, mas eu vou falar, é pouco, tá? A procura aqui pra mim não é muito grande, né? Eu não crio pavão, nunca criei pavão, mas por conta do espaço, eu acho uma ave muito bonita. E é bem diferente também do GSB, né, gente? O GSB é uma galinha que você pode criar solta, não que o pavão não dê para criar solto, dá também, tá? Mas eu acho que é diferente, né? Você tem que ter alguns locais fechados, dependendo da coloração do pavão que você tem. Você pode determinar até alguns pavões soltos, né? Dependendo aí, né? Porque tem o verde java, tem vários pavões, né? Várias colorações e cada um, às vezes, e tem pavões que são mais raros. O pavão demanda um pouco mais de cuidado também do que o GSB. Então são coisas meio diferentes assim, né, na questão. Eu acho que a procura maior realmente, se for competir entre um e outro, logicamente o GSB vai ter uma procura maior, por conta de que é uma galinha, né? Você pode criar em pequenos espaços, você pode ter um quintal pequeno, você consegue criar. Já o pavão não, o pavão você precisa ter um espaço maior, porque assim, a gente está falando aqui de criação, né, gente? Coisa meio grande, né? Não é um casalzinho, né? Um casalzinho de GSB, um casalzinho de pavão. Aí cria o pavão, né? Se for só isso. Eu tô falando de criação. Se você for ter uma criação de pavão para conseguir vender ovos férteis, conseguir vender os filhotes de pavão, e tudo, né? O pavão jovens, né? Os pavões jovens, né? Você precisa de um espaço maior do que se você tiver o GSB, criando o GSB. Então, assim, na minha opinião, eu vejo o GSB como melhor do que o pavão na questão de criação. Assim, para mim é mais fácil, tá? E a procura também é maior. Já no caso do pavão, eu acho que é uma ave que a procura não é tanto, né? Não é tão grande. Existem grandes criadores de pavões já no Brasil. Não que do GSB não tenha, também tem grandes criadores, né? Vejo como uma coisa, uma criação mais fácil de manejo, mais barata também, você manter aí uma criação de GSB, né? Você vai ter uma boa quantidade, vai ter um valor agregado bom, né? É uma criação mais simples, é fácil o manejo, não é uma ave que bota tanto, né? Ele não bota tantos ovos, mas bota mais que o pavão, né? Também tem temporada, só que a temporada do GSB é uma galinha maior do que do pavão, né? Mas assim, eu acho que o GSB compensa mais. Aí tem que ver o público, né, que você quer atingir, tudo, né? Porque assim, o GSB, quem é que vai te procurar? O cara que ganha lá o seu salário mínimo vai te procurar, você vai vender para ele. O cara que ganha 50 salários mínimos vai te procurar, você vai vender para ele.
tá? Você atinge um público maior. No caso do pavão, é um pouco mais seletivo. Não que o cara que ganha salário mínimo não consegue, consegue também. Mas eu digo assim, na questão de espaço, pessoal, você precisa ter mais espaço. Então você vai atingir um público que possui, às vezes, um poder aquisitivo maior, que tem um espaço maior, que tem, de repente, sítio, fazenda, algo do tipo, né? Grandes locais, né? Você não atinge toda a população como se você criasse GSB. E os preços, logicamente, como eu te disse, do pavão varia bastante, do GSB também. Só que vamos pôr aí na média do GSB, que está próximo do pavão mais simples, que é o azul. Ok, tá? Mas e a questão de espaço? O pavão é um animal grande também, com certeza se alimenta mais do que o GSB, né? E os cuidados são maiores também, tá, gente? Eu acredito que para criar pavão você tem que ter um conhecimento maior até do que a criação de GSB ou qualquer galinha aí, né? Na questão de pavão, peru, aves mais puxadas para o ornamental, eu acho que tem que ter um conhecimento um pouco maior. Mas aí vai de você entender um pouco o mercado, entender um pouco da criação também. Mas a minha opinião é que eu prefiro o GSB. Mesmo que eu tivesse um espaço muito grande, eu daria preferência para o GSB e não para o pavão, tá? O pavão eu teria sim, eu tenho um espaço muito grande, aí eu já tenho algumas boas aves, e aí eu vou entrar pro lado do pavão. Eu vou começar a criar pavão. Aí seria de repente terceira, quarta opção, tá? Mais ou menos assim. É porque eu sei que não é todo mundo que eu vou atingir com a veia de pavão. Já, por exemplo, angolas não é todo mundo que eu atinjo, né? Ela é mais barata que o GSB, mas demanda um pouco mais de cuidado. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer ter angolas. Eu falo para você que até o GSB a procura é até maior do que a de Angola, né? É assim, eu estou dizendo no modo geral, tá? Porque assim, no meu caso não. No meu caso a procura é maior pela galinha de Angola, porque eu sou mais antigo na criação de Angola. Mas eu digo que se você estiver começando, né, com Angola, se estiver começando com GSB, estiver começando com um índio gigante, sei lá, ou qualquer coisa, a procura vai ser, de repente, primeiro pelas galinhas e segundo lugar as angolas, né, dependendo o público que você trabalhar, tudo. Aqui para mim realmente a Angola é o carro-chefe, né, porque eu já trabalho bastante tempo, mas eu acredito que se a pessoa começar tá ali no início, né, começando, comprou Angola, comprou GSB, comprou índio gigante, a procura das galinhas eu acho que ainda vai ser um pouquinho maior. Em segundo lugar vai ficar as angolas. No meu caso é primeiro as angolas e segundo as galinhas, mas porque eu já crio bastante tempo. Já no caso do pavão, eu já colocaria ele de repente em quarto, quinto lugar aí de procura, né? Eu tenho outras aves que o pessoal pergunta se eu crio mais do que o pavão. Por exemplo, o peru. O pessoal pergunta mais se eu crio peru, eu não crio. É codorna, o pessoal pergunta mais se eu crio, eu não crio, tá? É ganso e depois vem o pavão, tá? É só uma dica, tá? Não estou falando para você não fazer. Eu acho que toda criação é válida. Às vezes eu me dou bem com um tipo de criação, você se dá bem com outro. Então você tem que ver aí, faz uma pesquisa no mercado, vê o público que você quer atingir, né? De repente você fala, ah, não, eu só quero atingir um público que tenha, sei lá, mais terra, coisa do tipo. O pessoal que gosta mais de aves ornamentais, eu vou entrar para esse time e tal, vou trabalhar com esse público. Aí você que tem que ver isso daí, tá? É isso, beleza? Espero ter ajudado. Obrigado aí, valeu!